Inaugurada em 1925, a Tecelagem Paraíba tem um importante papel na história da nossa cidade. O São José e seus lugares de hoje te convida para conhecer um pouco mais da história dessa indústria têxtil do nosso município. Vamos lá? A Tecelagem Paraíba foi uma das mais importantes fábricas têxteis da região do Vale do Paraíba e do Brasil. Atualmente, o complexo abriga diversas empresas e departamentos públicos. Inaugurada na década de 20, a tecelagem confecciona cobertores até hoje. A fábrica já chegou a ter mais de 1.000 funcionários. Atualmente, o espaço, com 56 mil metros quadrados, conta com 120 cooperados. Para ficar pronto, um cobertor leva em média 7 dias. São vários processos até ficar assim. Para entender melhor a história desta fábrica, que está atrelada com a história da nossa cidade, contamos com a ajuda do Robson. No início dos anos 20, houve a retificação da linha férrea que cortava a cidade, que antes a estação era no centro da cidade e ela foi transferida para a zona norte da cidade, praticamente às margens do Rio Paraíba. Isso. Com essa retificação da linha, surgiu a possibilidade de transformar a zona norte da cidade na primeira zona industrial da cidade. Nessa época também existia um grupo de investidores de São Paulo que gostariam de abrir uma indústria têxtil. E quando eles conheceram São José, viram essa facilidade da linha férrea estar margeando. Porque tá perto, né? Você imagina que você produz aqui, já coloca no trem do outro lado. E São José está praticamente no meio caminho dos dois São Paulo, grandes Rio centros. de Janeiro. Então era totalmente favorável isso. E aí começou a implantação da fábrica em meados do século XX. Em 1933, o empresário Olivo Gomes assumiu os negócios e a tecelagem se transformou em uma das maiores indústrias do país. A gente consegue observar também que Olivo, na época que ele administrava a fábrica, ele era um pouco visionário, né? Porque, olha, tinha um clube aqui para os funcionários, convênio médico, escola para as crianças. Sim, a gente reconhece esse caráter visionário do Olivo, não só na questão fabril, como na aquisição de maquinários, distribuição desse produto. Ele estava sempre atrás de tecnologias novas, né, inovadoras. E observando também as oportunidades de negócio. Por quê? Logo depois de adquirir a indústria, ele percebeu que atrás, no limite da fábrica, existia uma grande fazenda e que ele também viu a potencialidade de transformar aquela fazenda no agronegócio. Então, ele adquiriu essa fazenda e colocou também em prática a produção agroindustrial em alta tecnologia. Ele aproveitou o espaço para vários segmentos, várias maneiras de ganhar dinheiro, né? E sempre de uma maneira muito inovadora nos processos. Claro. Na conversa com Robson, descobrimos ainda que a fábrica tem uma ligação cultural com a história da nossa cidade. É uma característica interessante do funcionamento da tecelagem, que era essa ligação com a identidade dos trabalhadores, né? Então, tinha regularmente procissões que saíam da tecelagem, iam até o centro. O galpão, que hoje a gente chama de galpão gaivota, dentro desse complexo, foi espaço para salão do automóvel, por exemplo, que aconteceu em São José, foi feito dentro desse galpão. Então havia sempre uma integração bem forte da tecelagem com a cidade em si. E o maquinário aqui também é muito rico, né? Nós temos máquinas da década de 20, de 30 que funcionam até hoje. Isso, é uma característica da Tecelagem Paraíba é a qualidade dos seus produtos, né? E que marcaram grandemente, a gente pode dizer, a cultura do país mesmo, né? Um exemplo disso é a gente lembrar, por exemplo, que durante a década de 50 e meados da década de 60, a tecelagem deve ter sido um dos maiores patrocinadores da televisão brasileira. Olha que bacana, gente, tem muita coisa dessa tecelagem. A tecelagem está envolvida até com a televisão brasileira e hoje nós estamos aqui fazendo uma reportagem. Que legal. Ao ponto do mascote da tecelagem, que é o bonequinho Paraíba, ter uma trilha sonora que embalou
o sono de muitas gerações no Brasil. Gerações. E até hoje, né, quando toca aquele jingle, é impossível a gente não lembrar do bonequinho ali com a lanterninha. A gente ainda, por esse tempo, talvez não consiga mais fazer o link tão forte com a tecelagem, mas o ícone do bonequinho e a sua vela é incontestável. A entrevista com o Robson segue e a gente vai descobrindo outras curiosidades sobre a tecelagem. Você sabia que na década de 60 as crianças esperavam o comercial da tecelagem para ir dormir? Como eles eram um dos principais patrocinadores da TV brasileira, entre os anos 50 e os anos 60, coincidia, ele era usado justamente como incentivo para os pais colocarem as crianças a molecada para dormir, para que eles pudessem assistir um programa mais adulto. Isso. Que era o programa da Hebe na época. Isso, que fez muito sucesso. Então, todos os dias, 9 horas da noite, entrava o jingle. E as crianças esperavam esse horário para marcar a ida delas para a cama. Gente, que interessante. E é claro que muitas pessoas conhecem esse jingle. Você lembra de cor? Sim. Eu vou fazer você cantar, fica tranquilo. Mas nós buscamos na internet e agora fica aí com um trechinho do jingle tão famoso que embalou tantas crianças, 9 horas em ponto, né? Que bacana. Seria bom se tivesse alguma coisa hoje em dia, colocar essa molecada para dormir, né? Isso. Mas na verdade os equipamentos de hoje deixam as crianças acordadas. Aconchegante maciez de pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. Depois do intervalo, a gente descobre outras curiosidades sobre a tecelagem Paraíba. O São José e seus lugares volta já. Localizada na zona norte da cidade, a tecelagem Paraíba foi um dos principais marcos da industrialização em São José dos Campos. A fábrica encerrou as atividades em 1993, depois de 70 anos como líder do mercado nacional na fabricação de tecidos e fiação de lã. Hoje ela é mantida por uma cooperativa de funcionários, a Cooper Têxtil. O São José e seus lugares de hoje te convida para um tour pelas instalações da fábrica. Aqui encontramos máquinas da década de 30 e 40 que estão funcionando a todo vapor. E para entender como a tecelagem se transformou em uma cooperativa, contamos com a ajuda do Paulo. Ela nasceu no dia 27 de julho de 1998, ou seja, estamos completando agora, no próximo dia 27, aniversário da cidade, 19 aninhos. E por que vocês resolveram criar essa cooperativa? A cooperativa surgiu com, vamos dizer, a falência do modelo de gestão anterior. Por quê? A tecelagem Paraíba, de fato, encerrou suas atividades por volta do ano de 1993, 92. Criou-se, então, a primeira empresa de autogestão do país, que foi a Fábrica de Cobertores Paraíba Limitada, uma sequência da própria tecelagem, onde os próprios funcionários já eram os proprietários dessa companhia. Só que, juridicamente, eles não exerciam esse papel como proprietários, né? E isso demandou várias ações judiciais, houve um problema interno muito grande e esse modelo acabou se exaurindo no final de 98, aonde então foi repensado o modelo e o que melhor se adequou foi o modelo cooperativista, onde todos poderiam participar de forma igualitária, com os mesmos direitos, com as mesmas representações. Em 27 de julho de 1998, aliás, foi registrado em Jacareí, porque o cartório estava fechado aqui. Ah, sim, era feriado. Era feriado. A cooperativa conta com uma média de 120 funcionários. Assim como o Sebastião, a Clemilda e a Lucimara, que estão aqui há mais de 3 décadas, a maioria dos cooperados trabalha aqui desde a primeira fase da fábrica. Na verdade, ela nasceu 100%
com os ex-funcionários da tecelagem. Ah, que bacana! E isso foi motivo até de bastante orgulho, até porque foi a maneira que foi encontrado, ou que eles encontraram, para dar continuidade, né? Não só nas questões de trabalho e renda, mas também da história da própria tecelagem, da qual eles fazem parte. Falando dessa parte de trabalho, nós observamos aqui que tem máquinas muito antigas. E essas máquinas, claro, precisam ser operadas por pessoas que entendem. Mas como que vocês estão tratando essa questão de passar esse tipo de... essa mão de obra para as próximas gerações? Porque são máquinas que demandam aí um certo conhecimento, né? Na verdade, eu posso lhe afirmar que nós tivemos os dois problemas. O primeiro é trazermos mão de obra, vamos dizer, mais recente, né? Da segunda ou terceira geração de parentes daqueles que foram da Tecelagem Paraíba, que já estão conosco e que não dominam o equipamento antigo. Entendi. Esse foi um problema. E aí, essa situação foi resolvida através da conversa, do dia a dia, do ensinamento. O ensinamento. Teve um curso ali para operar a máquina. Quase um extensivo, né? Como também tivemos o problema contrário, né? Trouxemos equipamentos moderníssimos. Modernos, e as pessoas não se adaptaram. Tecnologia, e eles tiveram uma dificuldade gigantesca, lógico, natural até, né? Para se adaptarem ao equipamento. Porque hoje grande parte do processo está automatizado. Sim, até porque com o progresso não dá para a gente manter aquela máquina, né? Claro. Antigamente eram quantas pessoas, quantos funcionários aqui? Quando a cooperativa surgiu, foram 460. Hoje você trabalha com quantos funcionários? Em torno de 120 ou 130 cooperados, se não me falha a memória. Grande parte deste excedente conseguiu o direito de aposentadoria. Na década de 30, a tecelagem possuía em seu quadro 1.200 funcionários que produziam 170 mil cobertores e 180 mil metros de brim por mês. Atualmente, a produção está em torno de 40 mil peças. Paulo explicou pra gente onde são comercializados esses produtos. 100% da nossa produção é destinada ao mercado nacional, basicamente do centro do país para o sul. Atingimos também o Nordeste, né? As pessoas acham que no Nordeste ninguém compra cobertor. Não é verdade. Faz frio. Faz frio sim, e mais, nós atendemos também a rede hoteleira, né? Com quase 20 anos de existência da cooperativa, Paulo explica todo orgulhoso as conquistas. Durante nossa conversa, ele também fez questão de contar quais são os planos futuros para a indústria, que é considerado um marco na história da nossa cidade. Primeiro é consolidar esse mercado, da qual nós já fomos líderes absolutos, não só no Brasil, mas no mundo, aliás, na América do Sul. Então vamos consolidar. E segundo, ampliarmos a nossa produção. Vocês vão começar a produzir agora gases hospitalares, né? Colete, a prova de bala, né? Então tem um futuro promissor aí. São vários produtos que já estão finalizando a parte de testes, né? E que, se Deus quiser, dentro em breve estarão sendo produzidos nas nossas linhas. E uma coisa que a gente não pode deixar de lado também, que o Paulo me falou aqui, é a questão de preservar a história, preservar as máquinas. E aí parece que tem um museu à vista aí, gente. Olha que notícia boa. Eu acho que quem não reconhece o passado não pode viver o futuro. Com certeza. Então, sem passado não existe futuro. Não tem. Então, uma das nossas pretensões, né, é levarmos a administração municipal e toda a sociedade joseense a ideia de de termos um museu. São máquinas raríssimas, né? Nós temos máquinas aqui da década de 1940, 1950, 1920, né? Então temos caldeira de 1930. Então caldeira ainda de madeira, né? Você me falou, e tudo isso vai ficar aí à disposição do joseense no museu. Para saber como é que iniciou o processo industrial da nossa cidade. O primeiro passo para a produção dos cobertores é o tingimento das fibras. Funcionário da tecelagem desde 1973, Sebastião explica pra gente um pouquinho desse processo. Ela vem matéria-prima, como você falou, branquinha. Então ela vem matéria-prima crua. Aí daí é que a gente pega, coloca nessa panela. E cada panela tem uma cor específica? Então, depende do que você vai atingir. Eu jogo, pelo jeito eu jogo aqui então, a tinta, aqui exatamente. dentro. Não, a tinta é colocada aqui, ó. A tinta é colocada ali. Nesse copinho aqui. A produção dos cobertores a gente confere na volta do intervalo. O São José e seus lugares volta já.
No São José e seus lugares de hoje, você acompanha um passeio pelas instalações da Tecelagem Paraíba. Fundada em 1925 por um grupo de investidores portugueses, foi em 1933, quando o empresário Olivo Gomes assumiu os negócios, que a tecelagem se transformou em uma das maiores indústrias do setor. Em 1970, a fábrica chegou a dominar 70% do mercado nacional e exportar para mais de 90 países. Atualmente, cerca de 120 cooperados produzem uma média de 40 mil cobertores por mês. E para conhecer o processo de fabricação das peças, contamos com a ajuda do Sebastião. Contratado em 1973, ele conta todo orgulhoso como veio parar aqui. Então, eu morava em São José do Barreiro, aí quando meu irmão também já tinha entrado a trabalhar, aí depois de um ano eu também resolvi vir trabalhar, arrumei os documentos e entrei aqui na seção de tinturaria. Começou lá na tinturaria? Exatamente, onde é o início do cobertor, que começa a atingir a matéria-prima, aí depois que vai passando pela fiação, passando pelos vários processos, que chega aqui onde a gente está hoje, que é a sala de acabamento. Tá certo, Sebastião, e muita coisa mudou, né? Daquela época lá de 73, quando você entrou na fábrica, para os dias de hoje. Conta pra mim, como que era a fábrica naquela época? Ah, sim, mudou muita coisa. Naquela época, a fábrica naquela época tinha bastante atividade também para os funcionários. Tinha escola para os filhos. Isso. Então o pessoal vinha para o trabalho e já deixava as crianças na escola, é isso? Exatamente. Que bacana. Quando não eram os pais que saíam daqui, iam lá pegar as crianças, as mães vinham pegar. E além da escola, o que mais que tinha? Clube de diversão, tinha. Nossa, que legal! E o que tinha dentro desse clube? Dentro desse clube tinha campo de futebol, a turma fazia os torneios, campeonatos. Tinha campeonatos de jogo de dama, campeonato de baralho, de truco. Então vocês ficavam aqui praticamente de domingo a domingo, porque de segunda até sexta trabalhava. Exatamente. E aos finais de semana vinha para o clube. Para o clube. Vinha os funcionários, a esposa, família, os filhos. Podia brincar, tinha parquinho, tinha diversão para as crianças. Que legal. Não dá para falar da tecelagem sem citar a família Gomes. O Sebastião trabalhou na época em que Clemente Gomes estava à frente dos negócios. Ele relembra como o empresário era atencioso com os funcionários. O Dr. Clemente, ele, apesar de ser empresário, ele era uma pessoa muito boa, muito simples. Ele dava atenção para todo mundo. E você tem muito orgulho quando você fala em Tecelagem Paraíba, né? A gente consegue observar isso. E que orgulho! Mas por que esse orgulho todo? Fala para mim, por que você gosta tanto desse lugar? Orgulho todo porque aqui, na tecelagem aqui, trabalhava assim os funcionários, além de todo mundo, representava assim ser uma família, sabe? Porque os funcionários eram muito unidos e os donos da fábrica também eram muito atenciosos aos funcionários. Apesar de certas dificuldades que às vezes passava, eles nunca deixaram os funcionários na mão. Sempre eles arrumavam uma maneira de estar sempre ajudando o funcionário. Bom, o Sebastião sabe fazer de tudo aqui, gente. Ele passeou com a gente pela fábrica, mostrou desde lá da parte que começa a atingir o tecido, né, que é o primeiro processo. Passou pelas tramas ali, pela colocação, quando aquela senhora mostrou pra gente ali que ela coloca vários cones de cores diferentes, que é o que dá o xadrez do cobertor. Então, com uma pessoa tão experiente do meu lado, eu acho que dá para viver um dia aqui de funcionária da Tecelagem Paraíba, não dá não? Sem dúvida. O senhor me ajuda? Com certeza, ajudo. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai trabalhar um pouquinho então. Dobrar cobertores. Dobrar cobertores, ótimo. Gente, ele queria me mandar pra máquina, mas aí não dá, né? Poxa vida, máquina de costura, vai que machuca o dedo. Então, dobrar cobertores eu topo. Vamos? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos ver como que eu vou me sair nesse dia de funcionária da Tecelagem Paraíba. Vamos lá, Sebastião? Vai sair muito bem, com Vou certeza. sair? Antes de começar a dobrar os cobertores, vamos relembrar o processo para chegar até aqui. Cada cobertor leva em média 7 dias para ficar pronto. Primeiro passo, o tingimento das tramas nessa espécie de panela. Daqui, a trama segue para essa máquina, onde são transformados em fios. Os fios são separados por cores. Nessa etapa, a junção das cores é que define como será o xadrez do cobertor. Nessa máquina, os tecidos recebem um tratamento para ficarem mais macios. Daqui, para as máquinas de costura. Está na hora de dobrar. Além do Sebastião, a Clemilda e a Lucimara vão me ajudar nessa etapa. Primeiro, carregar o carrinho.
Meninas, muito obrigada. Deixa eu continuar aqui a entrevista, porque tem muita coisa pra gente abordar. E as meninas estão com a produção enorme aqui de cobertor. Olha o tanto que elas já dobraram. Na experiência de dobrar cobertores, passei no teste. Melhor deixar as meninas continuarem os trabalhos, tem muito serviço por aqui. Mais alguns metros caminhando na fábrica com o Sebastião e ele me convida novamente para sentar. Mas não pensa que é para bater um papo, não. Sebastião quer me ver atuando na máquina de costura. Convite aceito, Maria me empresta por alguns segundos seu principal equipamento de trabalho. Ui, tá indo? Tá. Só que você deixa aí correndo na mão, você não segura no Ah, cobertor, tá. não, tá? Eu deixo a mão solta. Isso. Aí, mais? Pode ir. O que vai caber dentro do seu dedo. Ah, o que aqui, cabe ó. dentro do meu dedo. Isso. Essa quantidade. Isso. Ô. Aí você vai segurar, encostar bem no... Aí, deu? Depois de passar algumas horas conhecendo as instalações da Tecelagem Paraíba, a impressão que dá é de que realizamos uma viagem no tempo. Já imaginou quantas histórias esse local carrega na memória? E quantas outras ainda estão por vir? Vida longa para aquela que, fundada em 1925, representa até hoje um marco na história do nosso município. O São José e seus lugares de hoje fica por aqui. Até a próxima!